Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler até o versículo de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Você achou? É fácil, né? Diz assim a palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Fala conosco e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus amados irmãos, não existe para mim coisa mais importante ou ensino mais importante na igreja do que a oração. Aprendi que eu sou fruto de oração. Eu só estou aqui porque alguém orou por mim, porque uma família, porque meus pais oraram por mim. Entendo a importância da oração, sei muito bem do valor da oração. A oração é muito mais do que um rito, ou um ritual em que você, de uma forma assim dogmática, sistemática, fala com Deus observando preceitos ou regras. Oração é uma conversa. É quando você quer conversar com alguém, por exemplo, eu quero conversar com a Alana, eu converso com ela livremente. A oração é uma conversa. Sabemos que ela não pode ser usada como último artifício. Eu não tenho que fazer, agora vou orar. Não é assim que funciona. A oração tem que ser o princípio, a oração tem que ser a primeira opção em tudo. Tudo que você vai fazer ou pensa em fazer, é claro, repito, o poder da oração, você deve ter a oração como a primeira opção na sua vida. Por que estou começando falando sobre o valor da oração? Para você não me interpretar mal. Porque para muitas pessoas, a oração não é somente importante, ou uma conversa, ou um atalho para uma intimidade com Deus. Para muitas pessoas a oração é uma desculpa. É simplesmente uma desculpa. Às vezes do medo, da ansiedade, às vezes a pessoa não sabe dizer ou não, então usa a oração como desculpa. Eu vou dar um exemplo para você. De repente, alguém chega para mim e fala assim: pastor, o senhor pode me emprestar R$1.000? Aí eu olho para a pessoa, meu amigo, mas eu tenho medo dele não me pagar. Aí eu fico naquele: meu Deus, como é que eu vou negar? Então é mais fácil falar: eu vou orar. Não é verdade? De repente uma menina está lá na sua casa, ou na igreja, ou na escola, não sei. Aí chega um espinhento para ela e fala assim: olha, você quer namorar comigo? A menina olha para o rapaz, misericórdia, ele é totalmente desprovido de beleza. Aí a menina, ao invés de falar não, ela fala assim: vou orar. Às vezes a oração é uma desculpa. E o interessante é que às vezes a oração é usada como uma falsa espiritualidade. Interessante o negócio desse, como alguém pode usar a oração para tentar expressar uma falsa espiritualidade. Vou dar para você alguns exemplos. Já falaram para mim, quando eu indaguei essa pessoa, um irmão: irmão, você vai participar da ceia? Não. Por que você não está participando da ceia? Ah, pastor, vou orar. Gente, o que é isso? Orar para participar da ceia? Eu vou orar para ver se é de Deus eu participar da ceia. Gente, tem coisas que para mim são absurdas. Eu vou orar. Irmãos, o irmão quer fazer parte do evangelismo da igreja? Vamos evangelizar, vamos sair hoje à tarde para evangelizar. Pastor, vou orar. Vou orar para ver se é de Deus. Não, isso para mim é a coisa mais estranha do mundo. Como é que alguém vai orar para perguntar a Deus se é ou não para evangelizar? Então a oração, às vezes, ela também pode ser tomada como uma ferramenta para provar uma falsa espiritualidade. E quando você chega para uma pessoa e fala assim: por que você não agiu? Por que você não fez?
Aí a pessoa fala assim: eu orei, mas não senti. Tudo hoje é em torno do sentimento. Eu senti, não senti, senti de Deus, senti de mim. Tudo hoje é muito assim, como é que eu posso dizer para você? Nada hoje é concreto, hoje é muito subjetivo as coisas. Não tem como você dizer se, não, eu não senti. Porém, a oração, ela não pode ser usada como uma falsa espiritualidade. A oração não pode ser usada como uma ferramenta para comprovar o seu medo ou a sua ignorância. A oração tem nada a ver com isso. Outro dia, conversando com um irmão, já aqui na igreja, para você não ficar pensando tudo que é ruim é do Rio de Janeiro, né? Aqui da igreja, eu conversava com o irmão e falei assim: irmão, eu vou tomar a seguinte decisão. Aí ele falou para mim assim: pastor, o senhor não vai orar não? Aí ele ficou escandalizado quando eu disse: irmão, tem coisas que eu não oro. Pastor, que isso? Tem coisas que são óbvias. Lembro logo das palavras de Deus a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que você sabe, irmão, agora você vai ficar escandalizado mais ainda. Quando Deus chama, através de Samuel, a Saul para ser rei em Israel, Samuel unge Saul e fala para ele assim: olha, quando você sai de mim vão acontecer alguns sinais. Depois você vê lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Vão ungir você, vão chegar para você, vão dizer que acharam lá os jumentos lá que seu pai procurava, você vai embora, aí vai alguns detalhes. Fala assim: olha, você vai chegar até próximo ao arraial dos filisteus. Agora os profetas vão chegar, vão profetizar com você. E Samuel fala assim: o Espírito do Senhor vai se apossar de você e vai transformar você em outro homem. Acabou aí? Não. O profeta Samuel continua e fala assim: a partir desse momento, faz o que vier à tua cabeça, porque Deus é contigo. Não é um negócio assim estranho? Cadê a oração nisso aqui? É porque coisas óbvias, irmãos, você não precisa estar orando para perguntar do que eu tenho que fazer, Deus. Se eu te dar algumas lições: primeiro, Deus não repete nada. Aquilo que Deus já falou para você uma vez, Ele não fica repetindo. Segundo, Deus não é fofoqueiro. Deus me revela, Senhor, se aquela pessoa é boa índole, como se Deus estivesse sentado no portão, na frente da casa dele, todo dia de manhã vendo a pessoa passar e olhando cada detalhe, falando para você: não, ela é má. Deus não é fofoqueiro. Vamos ler aqui, entender um pouquinho esse texto. Por que eu li esse texto? Nós estamos aqui tratando sobre uma escola muito diferente, que é a escola dos profetas. Eu não sei se você já leu sobre isso ou teve a curiosidade de entender um pouquinho sobre a escola dos profetas. Eu quero dizer para você que essa escola, apesar de aparecer pouco na Bíblia Sagrada, e às vezes que aparece no Antigo Testamento, ela foi criada no tempo de Samuel. E é importante você lembrar isso ou saber disso. Por quê? Porque na época de Samuel o governo era teocrático. O que é um governo teocrático, pastor? Deus governava o povo de Israel. Não havia um rei físico, não havia um governante humano. Deus governava Israel. Imagina um governo teocrático, onde as pessoas, quando iam julgar o povo, tinham que recorrer a Deus. Tudo vinha de Deus. E essa escola, ela foi criada, em um momento onde Deus era o centro de tudo. Deus governava e administrava Israel. Só para você ter uma ideia de como era assim, não vou dizer a palavra mística, mas como era espiritual a escola dos profetas. Foi criada em um momento áureo, em um momento especial da vida espiritual do povo de Israel. Vou citar para você alguns profetas ou professores dessa escola. Entre os professores dessa escola existia Samuel. Você já ouviu falar em Samuel? Um homem que era sacerdote, juiz e profeta. O único homem no Antigo Testamento que recebeu sobre si a unção de sacerdote, de juiz e de profeta. Era um homem de tanta intimidade com Deus, que tinha por Deus a autoridade para matar, para tirar a vida. E vou falar para você o que não é novidade. Eu gosto muito de usar esse exemplo para você entender o poder, a autoridade de Samuel, quando ele vai à casa de Jessé
para escolher um rei a Israel. Falar nisso, você sabe de quem Jessé era pai, não sabe? De Davi. Quando ele vai lá, quando Jessé vê Samuel chegando, da janelinha do seu quarto, ele vê aquele homem chegando, ele abre as portas da casa dele e fala: entra, homem de Deus. Não. Quando Samuel está longe, ele grita: é de paz a tua vinda? Aí Samuel fala assim: é de paz a minha ida até aí, então pode entrar. De tamanho era a autoridade desse homem. Outro professor dessa escola era Elias, que dispensa comentários. Quem aqui não queria ser Elias? Ninguém. Mas muita gente não fala: não queria ser Elias não, mas gosta de ser chamado de profeta de fogo, de vaso, de botija. Elias era extraordinário. Como disse no início aqui, dispensa qualquer tipo de comentário. E o outro era Eliseu. Os mais fracos. Imagina o quadro de professores dessa escola. Imagina você estudar com esses homens. Agora, o interessante dessa escola, algumas características dela é o seguinte: que a manutenção da escola era feita pelos próprios alunos e também pelos próprios profetas. Os profetas, quando recebiam doações, não somente financeira, como também material, eles investiam na escola de profetas. E não só investiam financeiramente ou com recursos materiais, mas também investiam com o seu próprio trabalho. Eram os profetas que trabalhavam, eram os profetas que serviam, eram os alunos que tratavam da manutenção daquela escola. Agora, o interessante também, e para mim o mais interessante dessa escola, é que na escola de profeta ninguém ensinava a profetizar. O que você acha que ensinava ali? Se na escola de profeta não ensina a profetizar, eu tenho certeza que você já começou a pensar. Então eles entravam lá na escola, um falava em língua estranha, outro interpretava. Foi lá que Deus começou a falar assim: quando você começar a profetizar, fala: eis que estou no meio de vós. O que acontecia lá? Ninguém ensinava nenhum aluno a profetizar. O que acontecia naquela escola é que eles se dedicavam ao ensino das Escrituras. Eles acreditavam que era importante ensinar aos seus alunos a sua religiosidade, as profecias, porque eles acreditavam que estudando as profecias, estudando as Escrituras, os seus alunos teriam condição de passar isso para frente. Na verdade, a escola de profetas era como um elo, é como uma corrente que fazia com que a sua história, a sua religião passasse de geração por geração. Não havia nenhum sentido, nenhuma formatura, nenhum ofício depois de no final: agora você é um grande profeta, agora você tem que ser honrado. Não tinha nada disso. Agora, o interessante é que alunos que foram criados nesse ambiente espiritual, foram educados por esses homens que eu citei aqui, alunos que deixaram a sua vida, sua família, sua casa, os seus projetos e embrearam em uma escola sem nenhum tipo de recurso financeiro, de retorno financeiro, que deixaram a sua vida e falaram: não, eu quero estudar nessa escola. Esses homens que viveram esses momentos mais espirituais, imagina Elias ensinando essas pessoas as profecias, imagina Eliseu falando com eles: agora nós vamos orar, agora nós vamos fazer. Então, se existem pessoas especializadas ou especialistas em oração, na Bíblia, para mim, são esses alunos aqui. Agora, esses homens que foram educados dentro do mundo espiritual, que foram ensinados dentro das profecias e ensinados a dependência de Deus, tomaram uma decisão sem orar. Eu não sei se você notou o texto, em nenhum momento o texto fala que eles se reuniram para orar, para saber se era o momento de crescer ou de ampliar o templo. Eu vou ler para você mais uma vez. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Não oraram para tomar decisão, não oraram para saber aonde deveriam ir pegar o material. Vê se ele fala assim: agora, Eliseu, vamos orar aqui, vamos dar as mãos e vamos perguntar ao Senhor: Senhor, aonde que nós temos que ir pegar o material? Não tem também isso. Eles falam assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Elide:
Quem respondeu? Eliseu. Aí veio um aluno e fala assim: ô profeta, vamos conosco. Aí Eliseu falou assim: agora eu vou orar. Vou orar para saber se é de Deus. Foi isso que ele fez? Vou dobrar meu joelho, você impõe a mão sobre mim. Me dá uma semana para jejuar. O que Eliseu respondeu? Eu irei. É um negócio interessante para mim. Você até deve estar falando: meu Deus, mas que palavra simples. Mas para mim é tão interessante que esses homens que foram instruídos sobre o poder da oração tomam uma decisão tão importante, e não só ele, como também o seu mestre, sem sequer orar. Não houve um reboliço espiritual, gente. 40 dias de jejum para saber o que vamos fazer, porque a igreja está pequena. Então vamos orar, vamos invocar Deus. Deus tem que se apresentar numa coluna de fogo, Deus tem que vir no reboliço espiritual. Aí sim, aí Deus vai falar conosco: meu filho, vá até o Jordão e pegue a madeira. Não houve nada disso. O interessante, queridos, é como nós às vezes queremos ser tão espirituais, que chegamos ao cúmulo, à fronteira da ignorância. Desculpe a palavra forte, da burrice. É como se o crente ele estivesse andando, caminhando, e de repente tem ali uma encruzilhada à sua frente, ele para, por tão espiritual que é, ó Altíssimo e tremendo, para onde que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Você deve estar achando exagerado, mas alguns anos atrás eu fui pregar em uma cidade e tive que me deslocar até uma rodoviária. E chegando na rodoviária tinha um moço muito bem vestido, terno, gravata, uma Bíblia na mão. E eu, como estava ali esperando o irmão que ia me buscar para chegar até a igreja, fiquei ali observando aquele moço, ele andava de um lado para o outro, inquieto. Eu falei assim: meu Deus, esse moço está com algum problema, vou perguntar se ele precisa de ajuda. Cheguei para ele e falei assim: irmão, sou evangélico? Aleluia, graças a Deus. Aí começa aquelas palavras de humildade, né? Não sou merecedor nem digno, sou pó e cinza, todo aquele vocabulário de falsa espiritualidade e também de falsa humildade. Meu irmão, algum problema? O irmão está caminhando de um lado para o outro? Não, nenhum problema. É porque eu estou esperando Deus me falar para onde que eu vou. Se eu pego o ônibus para a cidade tal, se eu vou para outro lugar. Como assim, irmão? Como é que é isso? Eu não consigo compreender tamanha espiritualidade. Não, eu saí da minha casa e falei: Deus, tu vai me dizer para onde que eu vou. O irmão chegou, me levou, ele continua andando igual uma barata tonta. Porque crente sabe para onde vai, irmão. Amém? Crente sabe o que tem que fazer. Mas não, essas pessoas aqui não oraram e você deve ter ficado escandalizado com eles. Não, uma decisão tão importante. Então vamos meditar aqui, por que eles não oraram? Qual é o ensinamento para mim e para você sobre isto? E eu vou me deter aqui em uma afirmação. Quando eles falam assim: eis que o lugar em que habitamos contigo é pequeno demais. Eu vou repetir para você: eis que o lugar em que habitamos contigo é pequeno demais. Ele nos dá aqui uma informação valiosa. Que informação é essa? Primeiro, eles tinham convicção de que aquela terra era deles. Nós habitamos aqui. Isso aqui é nosso. Nós moramos aqui. Eles sabiam muito bem que aquele território era deles. Agora, qual outra lição importante que ele traz para nós é o seguinte: é que o território pode ser nosso. Deus pode ter nos dado aquele espaço. Agora, a expansão daquilo que Deus nos deu é por nossa conta. Aquilo que Deus deu a você é seu. Agora, a expansão daquilo que Deus te deu é por sua conta. Se Deus te deu uma sabedoria, o aperfeiçoamento dela por conta de quem? Por sua conta. É você que tem que estudar, é você que tem que se qualificar, é você que tem que se preparar. Se Deus te deu uma empresa, um negócio, a expansão dessa empresa é por conta de quem? Por sua conta. Você tem que correr atrás dos melhores métodos,
você tem que correr atrás das melhores estratégias, porque a expansão daquilo que Deus te deu é por sua conta. Pastor, onde o senhor está vendo isso? Primeiro, você lembra quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden? Quando falo homem agora me refiro a homem e mulher. Deus falou para o casalzinho atribuladinho: crescei e multiplicai. Deus não poderia ter feito a humanidade aparecer como num todo? Não seria mais simples? Os continentes já todos habitados, os povos espalhados? Não, Deus deu o território àquele casal. Agora o crescimento dele, a expansão dele, cabia a quem? Ao casal. Tem pessoas que ficam orando para Deus dar, Deus deu e ele fica lá amarrado, atrofiado. Não, tá bom assim. O que tem de obreiros na casa de Deus atrofiados, irmãos, com a mente lá atrás, é coisa séria. Não consegue melhorar, não consegue progredir, porque não entendem que a expansão daquilo que Deus nos deu depende de nós. Não precisa você ficar orando para saber se Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que a sua herança multiplique. Agora Ele não vai fazer isso para você. Outro exemplo: Jesus morre, ressuscita, institui a igreja, e chama o seu discípulo e fala assim: a igreja está instituída, acabou aí? Não, ide vocês por todo o mundo, fazei discípulos em toda parte do mundo. Ou seja, a igreja está instituída, eu já dei para vocês. Agora a expansão, o aumento, a multiplicação, cabe a vocês. Então, queridos, essa palavra, ela veio ao meu coração, por quê? Porque às vezes nós queremos de Deus, e a pergunta que me vem à mente é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Você lembra daquela parábola em que um homem dá para os seus empregados, para os seus mordomos, moedas, e um pega e enterra a moeda, e o outro, por sua vez, o que ele faz? Ele multiplica aquilo que o seu Senhor lhe deu. Tem pessoas que recebem de Deus, mas enterra. Tem uns que multiplicam. Eu creio, irmãos, que Deus está nos alertando para um momento de multiplicação na nossa vida. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer fisicamente, claro, você tem que crescer também emocionalmente. É claro, crescer fisicamente aqueles que já são crianças, né? Por favor. Imagina o diácono Elias crescendo. Tem que orar por ele. Você tem que crescer. Você tem que botar no seu coração: a partir de hoje, eu vou fazer multiplicar o que Deus me deu. Aquilo que o Senhor me deu, eu vou me esforçar para que aquilo cresça, para que aquilo multiplique. Outra expressão do texto é quando eles falam assim: vamos até o Jordão, tomemos vigas. Lá no versículo de número 2: vamos, pois, até o Jordão, e cada um por si, ou cada um tome de lá uma viga. Eu estou assim citando versões diferentes. Os discípulos dos profetas estão nos ensinando aqui o seguinte: que cabe a nós buscar os recursos para o nosso crescimento. Eles poderiam falar assim: agora nós vamos orar, vamos pedir a Deus. Nós já sabemos que precisamos crescer, nós já sabemos que precisamos prosperar, que a nossa herança tem que multiplicar. Agora, Senhor, manda os recursos. Não é assim, irmão, que se ora. A oração é assim: me mostra onde estão os recursos. Está dando para você compreender? Sou eu, somos nós que temos que buscar os recursos. Deus só vai nos dizer onde estão. Eles falam assim: vamos até o Jordão. Eu estava lendo sobre isso aqui, onde um determinado comentarista bíblico fala que de onde eles estavam até o Jordão era uma caminhada de 8 quilômetros. 8 quilômetros trazendo viga de madeira.
eles deixam claro, cada um traga a sua. Ele sabia onde estava, sabia que o negócio seria difícil, mas eles falaram assim: não, os recursos, nós temos que buscar o recurso. Você sabe, querido, minha irmã, você sabe o que você precisa para aumentar aquilo que Deus te deu? Você sabe onde estão os recursos, por que você não busca? Você sabe, querido, que para melhorar o seu casamento, a sua família, é necessário buscar recursos. Por que você não vai buscar? Porque quando a igreja se reúne para fazer um trabalho somente voltado para a família, por que você não busca o recurso? Por que você fica, não, eu sei onde está, Senhor, manda? Às vezes nós ficamos assim. Você sabe, por falar nisso, estou até falando de uma forma assim tão contundente, e nem perguntei, quantos aqui sabem que Deus quer que você cresça? Você sabe? Então é para você mesmo, então é para mim mesmo a palavra. Onde estão os recursos? Você quer ter uma ótima profissão, quer melhorar a sua função? Vai estudar, preguiçoso. Não, Senhor, eu estou orando para aquele gerente morrer. Isso não é oração, isso é feitiçaria. Busque recursos, se aplique. Pastor, eu quero muito, pastor, aleluia, fazer a obra de Deus. Vai estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas aqui na cidade é muito limitada, não tem seminário como tem nos outros estados, nas outras regiões do Brasil. Irmãos, tem curso hoje só pela internet. Tem curso à distância. Ah, pastor, eu quero ser ousado, eu quero crescer, mas esse negócio de estudar, isso não é de Deus, não. Preguiça que não é de Deus. Busque o recurso e sabe onde está. E todo recurso para ser trazido, dependendo da ordem geográfica, ou ser levado, requer esforço. 4 anos para fazer um curso de teologia. Ah, pastor, pelo amor de Deus, isso é muito difícil. É o recurso. Ah, pastor, sinceramente, essa história que o senhor está falando para mim, eu não quero trabalho. Você está no lugar errado. Porque a Bíblia fala que até no céu, vou te dar uma notícia boa, até no céu vai ter trabalho, sabia? Porque tem alguns fanfarrões aí, né, que acreditam que lá no céu você vai entrar num grande coral, você vai passar por uma porta de ouro, aí um anjo vai falar assim: qual a sua voz? Contralto, tenor, soprano. Aí você vai falar assim: eu canto baixo, vai lá para trás. Você, soprano, você fica aqui na frente, aleluia. Aí vai te dar uma bata, uma beca, sei lá qual for a forma lá do uniforme, e você vai ficar no coral. Glória, 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 eternamente, glória, 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 glória. Não, a Bíblia fala que lá no céu nós o serviremos. Então busque os recursos. Outra expressão que eu destaco para você já é agora do profeta Eliseu, quando ele fala assim: eu irei. Lembra que eu falei para você que Eliseu não falou assim: ah, eu vou orar para ver se é verdade, se eu tenho que ir. Ele fala assim: eu vou. O que o texto nos ensina aqui? Que para o nosso crescimento, a nossa participação é fundamental. Alguns anos atrás eu estava na academia missionária e levamos um rapaz, eu não sei qual a função dele, da Jocum, para dar uma palestra de evangelismo pessoal para os alunos da academia missionária. Ele citou uma frase que tirou da minha mente assim alguma coisa, talvez para você seja simples, mas para mim tirou a venda dos meus olhos. Ele disse o seguinte: que normalmente quando vocês perguntam na igreja assim, quem é a igreja? Normalmente a primeira resposta que vem no nosso lábio, na nossa boca é a seguinte: nós somos a igreja. Não é assim? Aí começa então aquela sequência de ataques à igreja instituição. Porque a igreja não é prédio, porque a igreja não é CNPJ, porque a igreja não é denominação, a igreja somos nós.
Aí vem aquele tão conhecido movimento dos desigrejados. Esse moço falou o seguinte, que a resposta certa, quando alguém perguntar para você quem é a igreja, é você responder: sou eu. Eu sou a igreja. Porque quando você responde, eu sou a igreja, você está trazendo para si todas as responsabilidades de igreja. Ao invés de você falar assim, olha, eu sou membro da igreja Nova Vida em Araripina, melhor seria você dizer, eu sou a igreja de Araripina. Está entendendo? A partir desse momento, todo ataque que fizerem à igreja, estão fazendo a quem? Vou perguntar de novo. A partir desse momento, se você entender que você é a igreja de Araripina, quando atacar essa igreja, estão atacando quem? Você. E quando falamos assim, a igreja vai fazer isso, quem está fazendo? Eu, você, nós estamos. Se nós queremos crescer, se nós queremos que a nossa vida prospere, a nossa participação é fundamental. Eu citei aqui uma frase, aqui na reunião dos auxiliares e líderes, diáconos e todo mundo junto, uma frase que eu ouvi de um determinado moço que disse: nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Essa frase é muito verdadeira. Se você quer crescer em alguma área da sua vida, saiba que isso nunca vai acontecer se você não participar. É Deus que faz tudo? Não. Foi Deus que abriu o mar vermelho? Moisés tem uma participação. Você lembra quando o povo de Israel vai chegando próximo a Jericó? Eu acho interessante é que Josué fica assim, meu Deus, como é que nós vamos derrubar essa muralha gigantesca, forte? Aí Deus fala assim, Josué, você vai arrumar o povo, vai rodear a cidade por 7 vezes, no primeiro dia uma vez somente, no último dia 7 vezes, rodear a cidade, gente. E tem mais uma coisa, Josué, você vai separar o povo, cada um vai ter uma participação. Os levitas vão tocar instrumento, os soldados vão ficar com as armas, mas Deus, e quem não for soldado nem levita, vai ficar atrás. Eles não vão participar? Vão participar. E o que eles vão fazer? Quando eles ouvirem o som dos instrumentos, o que eles devem fazer? Quem lembra disso? Não lembra? Deus fala assim, olha, quando eles ouvirem o som do instrumento, eles vão gritar. Se você não é soldado nem músico, grita. Faz alguma coisa. Se envolve. E o importante é salientar para você, é ressaltar para você, que o muro não caiu por causa dos soldados. O muro não caiu quando os instrumentos foram tocados. O muro caiu quando o povo gritou. Então, a sua participação, ela pode ser aos seus olhos pequena, mas ela é importante. Se você quer melhorar o seu casamento, você é o agente principal disso. Não adianta, irmão, e por favor, repito o início da minha pregação, eu não estou aqui tirando o valor da oração, mas não adianta você chegar para o seu marido que está lá deitado, embriagado às vezes, pegar 1 litro de óleo para unção, jogar sobre ele enquanto ele dorme, ou se não ficar em nome de Jesus, queima, rebenta. A transformação dele, o seu casamento depende muito de você. Tem maridos também que querem que Deus faça o que ele tem que fazer, e assim em toda a área da nossa vida. Se você quer melhorar, a sua participação é imprescindível. Deus não vai fazer o que cabe a você fazer. Eliseu falou assim, eu vou, é importante eu ir. Quando Eliseu fala isso, para mim ele nos ensina 2 grandes verdades. A primeira é que nós não podemos transferir para outros a nossa responsabilidade.
Tem muitas pessoas que falam assim: essa igreja não evangeliza, ou igreja parada. Igreja boa é aquela que evangeliza, igreja boa é aquela que está nas praças, igreja boa é aquela que vai no hospital visitar. Minha pergunta é: você vai? A minha pergunta é: você evangeliza? Um tempo atrás fui questionado por uma irmã que estava com seu pai enfermo em um hospital. O pai dela, se não me falha a memória, estava em coma. E ela então, claro, sensibilizada, com toda a razão, queria que os irmãos visitassem o pai dela. É claro, muitos irmãos foram visitar. Porém, e por causa de uma questão assim de agenda, de compromissos, o pastor não pôde ir. E ela então, assim, muito nervosa, chateada, veio conversar comigo. E ela falou: pastor, estou muito chateada porque os pastores não foram visitar, ninguém foi, e uma igreja que não visita, não é igreja de crente e tal. Falou um monte de coisas. E eu a compreendi, porque ela estava botando para fora o que ela necessitava falar. Depois que ela falou, eu falei para ela assim: irmã, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós tivemos um pastor aqui da nossa igreja que ficou internado por algum tempo. Ele teve lá um infarto, ficou internado. E eu pergunto para a irmã: a senhora foi visitá-lo? Ela falou assim: não, pastor, não fui porque não tive tempo. Eu falei: eu compreendo a senhora. Da mesma forma como o pastor também não teve. Nós às vezes queremos transferir para os outros aquilo que nós devemos fazer. Ah, pastor, a igreja está demorando. Um exemplo aqui, por favor. Não entenda que eu estou usando a pregação para te coagir, por favor. A palavra de Deus, o púlpito não pode ser usado para jogar carapuças, né? Elas caem naturalmente. Isso aí o pastor não precisa se esforçar não, porque é Deus que distribui, né, a carapuça. E se você entrou aqui, uma pelo menos vai cair aí na tua cabeça. E eu espero que caia mesmo. Vamos para lá. Estamos aqui na fachada. Ah, pastor, essa fachada está demorando demais. Pastor, pelo amor de Deus, isso aí já era para estar pronto. Eu concordo plenamente. E o desejo do meu coração é que estivesse pronto até aqui atrás também. A minha pergunta é: você vem? A minha pergunta para você é: você participa? E vou fazer uma pergunta mais simples: você pelo menos ora? Ora pela obra, pelo menos? Não, mas transferir a responsabilidade. Eliseu também nos ensina aqui que o nosso envolvimento direto representa muito mais do que uma palavra profética. Não era o líder dos profetas? Concorda comigo? Eliseu. Não era Fernando, era Eliseu. Ele poderia levantar as mãos e falar assim: eu profetizo que tudo vai bem, pode ir lá que vai dar tudo certo. Eliseu nos ensina que o nosso envolvimento vale mais do que palavra profética. Eu vou profetizar sobre a vida do meu filho, que ele vai ser um grande homem. Ao invés de você só profetizar, por que você não paga o estudo para ele? Por que você não acompanha o seu filho? Por que você não elogia o seu filho? Eu vou profetizar. Ah, pastor, olha, sinceramente, eu vou levantar as mãos aqui sobre a igreja e vou profetizar. Não faz isso não, eu quero que você venha trabalhar. E a profecia que já foi dada já: nem as portas do inferno prevalecerão contra esta casa. O nosso envolvimento vale mais do que isso. Porque hoje em dia esse negócio de profético é um negócio estranho. Louvor profético, para mim é tudo igual. Uma vez eu fui ver um louvor profético. Falei: meu Deus, eu quero. É tudo igual. Não estou desmerecendo as meninas que louvam. Também tem dança profética. Irmão, agora é uma dança profética. Você vai, está tudo igual. Irmãos, vamos lá na oração profética. O que é isso? É porque a palavra, o termo profético, né? Sei lá, cria um negócio assim meio, desculpa a sinceridade, meio de macumba, né?
é verdade, meio místico, e tudo que é místico, de galinha preta, a gente gosta, né? Profético. Dá um abraço profético na pessoa. Não é melhor dar um abraço sincero? Às vezes o abraço profético é falso. A pessoa chega na igreja, vamos dar um abraço profético. Sobre tua vida eu vou profetizar. Deus vai te abençoar. Abrace o outro. Deus me livre. Mulher chata. Melhor um abraço sincero. Eliseu fala assim: não, eu não vou somente profetizar não, o meu envolvimento vale muito mais do que isso. Ao invés de você ficar levantando as suas mãos, pura e simplesmente, coloque a mão para trabalhar. Se envolva no seu projeto pessoal. Levante a sua cabeça, seja corajoso, seja constante. Não fique desanimado não, porque tem gente que põe um projeto, aí 6 meses depois diz: não sei. Pastor, profetiza aí. Não vou profetizar não. Pastor, ora por mim. Não vou orar também não. Pastor, que é isso? É verdade, já falei para você de um casal que veio pedir para orar por ele. Eu falei: não vou orar não. O sujeito veio para cá, para o Nordeste, voltou com a moça do lado, casado. Pastor, eu queria que você orasse pela gente. Eu falei: eu? Não vou orar não, meu filho. Agora tem que dar certo. Você não já casou? Pastor, profetiza para eu comprar meu carro. Eu não, meu irmão. Que profecia é essa? Eu vou profetizar para você ser salvo. Eu vou profetizar para você ir para o céu. Não, irmão, você tem condição de comprar carro? Então você, como você não tem, meu querido? Não vem pedir para profetizar coisa para você ficar com carnê que tu não pode pagar. Depois ele chega na igreja: ô pastor, por mim, que está furioso. Não, foi tua bobagem. Vamos continuar aqui. Outra expressão do texto, e eu vou me limitar a ela, diz a seguinte: chegados ao Jordão, cortaram madeiras. Pastor, que coisa óbvia, isso está lá no versículo de número 4, que não foi lido. E foi com eles, Eliseu foi com eles, chegaram ao Jordão. O que eles fizeram? Você pode repetir? Cortaram, mais uma vez. Não estou gostando não. Essa é para você gravar. O que eles fizeram? Quem eram eles? Alunos de profetas. Quem eram eles? Profetas, homens de Deus. Quando eles chegaram no Jordão, o que eles fizeram? Eu queria que você falasse para a pessoa que está ao teu lado aí: está na hora de cortar madeira. Você entendeu essa palavra? Tem coisa que você não tem que ficar orando não, irmãos. Eles poderiam ter chegado próximo do Jordão: vamos dar aqui as nossas mãos e vamos profetizar que essas madeiras vão flutuando até lá. Oh Senhor. Não, eles chegaram lá: vamos dobrar o joelho aqui. Não, chegaram e cortaram madeiras. Que ensino é esse? Devemos entender a nossa hora de agir. Tem hora que você tem que agir. Tem hora que você tem que decidir. Tem hora que você tem que fazer. Tem hora que você que tem que fazer. E às vezes o trabalho não é fácil. Muitas vezes nós temos que cortar madeiras. Enquanto eu ficar esperando as coisas virem do céu, as coisas não acontecem. Porque, irmãos, essa história ilusionista aí fora, de um homem que era um faxineiro e tornou-se o dono da empresa, simplesmente porque fez uma oração, isso não é bíblico. Que isso, pastor? Não é. Pastor, pelo amor de Deus, Davi deixou de ser pastor de ovelha e tornou-se rei. Você sabe quanto tempo demorou isso? Você lembra o que ele teve que fazer para chegar a esse ponto? Pastor, José saiu do calabouço, da cisterna, e foi príncipe no Egito. Você sabe quanto tempo durou isso? Você esqueceu de ler o que ele passou para chegar até esse ponto?
o que ele teve que se esforçar para chegar até lá, por que você não pode se esforçar? Por que eu não tenho que trabalhar? Por que nós não temos que agir? Está na hora, irmãos, de falarmos menos e fazermos mais. Está na hora, queridos, por favor me compreenda, por favor, em nome de Jesus. Está na hora de orarmos menos e agirmos mais. Não podemos ser crentes meninos, que vai atrás de tudo que é falado por aí. Pastor, estou orando. Deixa de ser frouxo. Vamos agir. Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Deus quer que a sua igreja cresça. Deus quer que a sua vida cresça. Deus quer que aquilo que Ele te deu multiplique e prospere. Mas é necessário fazermos a nossa parte. O poder da ação, que você entenda também essa grande verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. Nós vamos orar. Essa oração, ela tem que ser feita de forma individual, porque nós individualmente temos que nos conscientizar. Então eu queria convidar você, se você quiser, colocar a mão sobre o seu coração, ou se você achar por bem levantar as suas mãos. A única coisa que eu te peço é que você ore por você, para que o Senhor te dê esclarecimento, para que o Senhor te dê visão, para que o Senhor te dê sabedoria e você possa compreender quando é o seu momento de agir, e você de fato tenha coragem de agir, você de fato tenha a ousadia de fazer aquilo que tem que ser feito. Existem coisas, irmãos, que por mais doloroso que seja, tem que ser feito, tem que ser falado, tem que ser tratado. Esse é o momento agora você pedir a Deus: Senhor, coragem, me dá coragem, Senhor, para que eu faça o que eu tenho que fazer, para que eu venha, ó Deus, em minha vida cortar a madeira que precisa ser cortada, que eu me envolva, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, Senhor, usa-nos, ó Deus, de forma consciente, que possamos entender, Senhor, o nosso momento, que possamos entender a nossa participação, o nosso envolvimento, que jamais, Senhor, venhamos transferir para outros aquilo que nós devemos fazer. Dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos coragem para dizer: eu vou, eu faço. Dá-nos coragem, Senhor, para entender, ó Deus, que a nossa parte tem que ser feita, que o Senhor já nos deu, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para nós. Cabe a nós conquistarmos aquilo que já nos foi dado. Dá-nos, Senhor, ousadia, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.